Olá, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite, professora Socorro, professora Jocildes, Kiuli, né? Kiuli, professora Eliette Monteiro, boa noite, meninas, como estão todos? Gente, nós do curso LEP estamos tão felizes, por quê? Porque a prova de Tahiti, que aconteceu ontem, as pessoas que estudaram conosco fizeram assim, deram 1.000 retornos muito positivos e a gente está muito feliz com isso, pessoal. Inclusive até a parte da prova dissertativa, né, que eu e a professora Elma trabalhamos, construindo a parte que diz respeito ao repertório cultural, né, que é para fazer a dissertativa, para escrever a dissertação, você precisa saber o que falar, né? E a gente foi muito feliz, minha gente, na abordagem. Graças a Deus, muita coisa que estava lá na prova, muitos termos, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma prova dissertativa boa, mas às vezes a gente esbarra num termo que a gente não consegue desenvolver se não souber o conceito daquilo ali, né não? Então, por conta disso, minha gente, os termos que estavam lá foram debatidos, a gente falou Estado Democrático de Direito, cidadania, questão política na escola, minha gente, foi muito bom, graças a Deus, viu? Entrando mais gente aqui, Natália de Souza Lustosa, Leila Fernandes, pessoal, sejam todas bem-vindas, nós estamos aqui no curso LEF fazendo essa nossa aula aberta para o nosso curso, né, que vai começar no dia 4/8, certo, minha gente? Dia 4/8 começa o nosso curso. Essa nossa aula, ela vai ser uma aula inaugural, vai fazer parte do curso, mas ela é aberta para todas as pessoas que quiserem assistir. Então, no dia 4/8, estaremos começando a nossa turma de assistentes de sala do curso LEP. A prova, né, já vai ser dia 31/8, então a gente não tem tempo para perder muito com teoria. Então, a teoria ela vai ser pincelada com responsabilidade, obviamente, certo? Não vai ser um pincelamento assim aleatório para deixar todo mundo doido, não. Vai ser uma pincelada boa daquilo que realmente cai na prova. A gente vai resolver exercícios e dentro dos exercícios a gente vai abordar a teoria que compreende aquele exercício, tá certo? Então, não se apavorem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. O nosso curso, ele vai oferecer, né, essa abordagem, vai acontecer deixa eu ver quantas aulas são, vixe, não coloquei quantas aulas são, mas são 10 aulas, certo? Se são 10 aulas, são 20 horas aulas, porque cada hora a aula nossa é de 2 horas, gente, mas 2 horas mesmo. Todos os nossos professores são professores renomados, que vão ver com você toda essa trajetória de conhecimento que você precisa ter para alcançar bons objetivos. Professora Leila Fernandes, boa noite também, que estejam todos bem. E a gente vai começar hoje, minha gente, falando aqui, daqui a pouquinho, né, vou falar dos valores, né, do nosso curso LEP, mas, por enquanto, vamos logo começar a falar sobre a parte de legislação educacional, que no nosso edital, minha gente, ela está vinculada à questão do ECA, a parte referente à inclusão e a parte referente à LDB, né? Porque a LDB não pode faltar. Então, todo o nosso material, ele vai ser permeado por questões desses conteúdos, certo? Questão inclusiva, que é uma questão muito em moda, em razão da necessidade, né, que se tem hoje em dia, de se falar de inclusão e de se conhecer inclusão. Porque, muitas vezes, quando a gente conhece alguma coisa melhor, isso gera uma tranquilidade maior. Então, vocês que serão assistentes de sala, têm que ter esse conhecimento sobre inclusão. Agora, minha gente, uma aluna me fez uma pergunta agora à tarde, perguntou assim, professora Léo, essa sua aula de hoje à noite é só para quem vai fazer assistente de sala? E eu disse assim, não, essa nossa aula de hoje é para quem quer atuar na área da educação, certo? Porque o que eu vou falar aqui vai cair em provas de municípios, vai cair em provas de universidades federais, né, no que diz respeito ao técnico em assuntos educacionais, né, vai cair em provas de professores do Estado. Então, são conteúdos que são comuns à área de atuação do magistério.
certo? Então, não é porque você, não vou, eu comecei a faculdade agora, não tenho 50%, né, do que é exigido da pedagogia, já ter feito, né, cumprido a carga horária de 50% da pedagogia, então eu não posso fazer. Você não pode fazer agora, mas quem sabe, se você, quando concluir essa parte de 50%, ou quando até concluir o curso todo, você já vai estar com um manancial de informações daquilo que é pedido em concurso. Gente, a coisa funciona assim. A preparação tem que ser contínua, constante, mesmo que você, que ainda não tem um concurso com edital, não estude todo dia, mas você tem que preparar um tempo e fazer um cronograma para você poder pensar no seu futuro profissional. Não deixe o seu futuro profissional nas mãos do acaso. Não deixe que as oportunidades cheguem às suas mãos e vão embora sem que você possa agarrá-las. Se prepare, minha gente. O que tem mais hoje em dia são pessoas que às vezes vão fazer a prova totalmente despreparadas, achando que, de repente eu chego lá, faço alguma coisa, e ainda é aquela pessoa que às vezes sai da prova dizendo assim, se eu tivesse estudado um pouquinho, eu tinha feito uma boa prova. Por quê? Porque ela pescou termos que ela viu em algum lugar na vida dela, mas aquilo ali não pode ser solto, tem que ser uma coisa concatenada, uma ideia formada, para você fazer uma questão de uma prova, para você acertar. Não é somente para você dizer, eu acho que eu vi isso, então eu acho. Não, de achismo o mundo está cheio. Vamos ter certeza, vamos ter foco, a gente precisa pensar no nosso futuro. Não adianta ficar só reclamando da vida e sem pensar no futuro, sem pensar nas oportunidades que a vida nos dá, ok? Professora Luana Carneiro, boa noite. Então, eu coloquei aqui um bilhetinho para vocês. Olá, assistentes de sala. Estou considerando todo mundo assistente de sala, certo, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao curso LEP. Nosso momento de estudo começa agora e é válido não somente para esta seleção, mas para todos os processos seletivos e concursos, porque há uma diferença, né, minha gente? Quando falar em seleção, é temporário. Quando falar em concurso, é para efetivo, tá certo? Que ainda irão acontecer na área da educação. E tá assim, minha gente, coisa para acontecer na área da educação. Vamos juntos nessa caminhada de sucesso. O Prof. Léo Mendes, está aqui o meu Instagram. Pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, certo, de mim, tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar pelo meu Instagram mesmo, você nem ser do curso LEP, o meu Instagram mesmo, que a gente vai orientar vocês, vai dizer, dar uma diretriz, tá certo, minha gente? Professora Jocil, desconstruindo tijolinho de conhecimento dia a dia, exatamente. Professores, professoras, né? A maioria são professoras. Para se construir uma grande parede, né, o operário não constrói tudo de uma vez. Ele vai construindo, como disse a professora Jocildes, tijolinho por tijolinho. Não é, e é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, sem provocar dor, porque a pessoa que quer construir uma parede toda de uma vez, primeiro que ela dificilmente consegue, e segundo, se ela conseguir, é à custa de muita dor, e de dor a gente vai fugindo, sempre, né, pessoal? No sentido da dor que pode ser evitada, porque infelizmente tem dores que não podem ser evitadas, tá certo? Então, voltando aqui, né, nós vamos começar o nosso curso para assistente de sala, será teoria em exercícios, porque não tem tempo de você ficar estudando tudo teoria, a gente vai estudar, a gente vai em cima do ponto que você vai precisar saber para a sua prova. Se você já é aluno LEP, as 20 horas aula que você vai ter direito, você é aluno veterano, né? Se for pelo Pix, vai ser apenas pelo valor de R$ 59,90. E se for pelo cartão, pode ser até 4 vezes sem juros, e o valor total é R$ 65,90. Gente, olha só, se você é aluno veterano, você vai, durante 4 meses, pagar no seu cartão R$ 16,47. Gente, isso aí é mal, não é nem uma pizza. A pizza é 50, 40 reais, é uma pizza legalzinha, né, pessoal? E não é nem um sanduíche, né? Se você for comprar um sanduíche por aí, às vezes você coloca um sanduíche, um suco, acabou, muito mais do que isso aqui. Então, pense que você está construindo o seu futuro. Professora, mas a senhora está falando assim, mas é seleção.
A senhora está falando assim, mas é cadastro reserva. Minha gente, é cadastro reserva, mas eles chamam. Ninguém ia fazer uma seleção somente para não chamar. Eles vão chamar. E segundo, você vai entrando na correnteza que vai te levando um dia para um concurso efetivo. O importante é você estar caminhando. O importante é você estar nessa onda boa de pensar no seu futuro e no futuro da sua família, para você dar bem-estar no futuro, bem próximo, se Deus quiser, para as pessoas que você ama, inclusive você, né, que tem que ser a primeira pessoa que deve se amar, não é isso? Então, para aluno veterano, R$ 59,90 pelo Pix, ou então R$ 65,90 em 4 vezes sem juros. Para alunos novatos, que nunca fizeram nenhum tipo de curso pelo curso LEP, R$ 79,90 Pix e R$ 86,90 pelo cartão em 4 vezes sem juros, né? O que dá 4 parcelas de R$ 21,72, né? Acho que é isso, 3 vezes 4, não, 2 vezes 4, isso mesmo. 4 parcelas de R$ 21,72, tá certo? Então, procura a nossa Vevé. Ah, professora Léo, eu vou fazer, né? Se Deus quiser, assim que eu receber dinheiro, eu vou fazer. Pois então, pronto, né? Garanta aí, firme e forte, que você quer vencer e que a partir da sua iniciativa você vai conseguir dar um passo adiante. Então vamos começar aqui, minha gente, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei 8069 de 1990, né? Vamos ver aqui, professora Jocildes, hoje sou efetiva, estou aqui, cada conhecimento é válido, um dia passo no que eu quero. Opa, que bom, professora. Olha, a professora Jocildes, ela já se tornou efetiva, né? Mas ela não quer parar aí. Ela quer alguma coisa a mais, né? Ela quer algo além do que ela já tem. E o céu é o limite, pessoal, tá? O céu é o limite. Então, se você se descobre uma pessoa que pode, que mesmo com esforço, pode chegar adiante, não tenha medo. Professora Léo, mas se eu investir e não passar? Se você investir e não passar, o que vai acontecer? Você vai ser a mesma pessoa que você começou a estudar? Não. Você vai ser uma pessoa já que tem conhecimentos a mais que você não tinha quando começou a estudar. Então, você não é a mesma pessoa. Tá certo, pessoal? Não é a mesma pessoa. Ok? Então, vamos lá, minha gente, estudar a nossa Lei 8069 de 1990. Gente, esse nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio substituir a Lei de Menor. Então, eu vou colocar aqui que o Estatuto, só para vocês terem uma ideia, substituiu a Lei do Menor. Quando eu falo em Lei do Menor, minha gente, que era o antigo ECA, vamos dizer assim, eu tenho aí nessa Lei do Menor a não separação entre criança e adolescente, certo? Ou seja, menor era todo aquele que não tinha feito 18 anos ainda. Então, se ele não fez 18 anos ainda, ele era considerado menor. Então, o tratamento era praticamente igual para todo mundo. Qual é o primeiro grande avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente? Separar quem é considerado criança, separar de quem é considerado adolescente. Então, isso logo no iniciozinho da lei, ele vai falar isso para vocês, gente. E isso cai demais na prova, tá? Principalmente prova de assistente de sala, o quem é criança e quem é adolescente. Então, vamos lá. Em legislação, iremos trabalhar alguns recortes importantes da lei. Nosso estudo acontecerá preponderantemente em exercícios, abordando a teoria naqueles pontos mais prováveis de estarem na sua prova. Professora Léo, mas se você vai trabalhar só questões ímpar, impossível em legislação trabalhar só questões do ímpar, e eu vou explicar por quê. Primeiro que o ímpar, basicamente, ele só faz prova para Fortaleza. Então, o número de provas dele é bem reduzido do que se fosse, por exemplo, uma IDECAM, uma IBFC, uma Consulpan. É diferente, porque o número de provas é reduzido. Então, se o número de provas é reduzido, o número de questões é reduzido. E em legislação, nós ainda temos um outro problema, que eu não posso colocar para você qualquer questão.
Por quê? Porque as questões de legislação, elas ficam caducas, né? Quando a lei se modifica, aquela questão eu não posso usar mais. Então, para que eu vou usar uma questão caduca e explicar? Não, gente, agora não é mais assim, porque agora a lei mudou. Eu não uso essa questão. Por quê? Porque vai ocasionar confusão na cabeça de vocês. Professora Léo, mas eu olho para o Estatuto da Criança e Adolescente, eu fico me tremendo todinho. Por quê? Porque eu acho que é grande demais e eu não vou conseguir saber aquilo ali. E quem disse que você precisa saber de tudo aquilo? Não, minha gente. Se você vai ser, por exemplo, vai fazer uma prova para assistente social, eu vou preparar você, como eu já preparei alguns assistentes sociais, o que eu abordava no ECA? Mandava brasa na questão da proteção da criança e do adolescente, a questão de adoção, a questão de ato infracional, certo? Como eu trabalhei já para socioeducador, o que eu caprichei nesse trabalho? Falar sobre a questão das medidas socioeducativas, né? Porque eles vão trabalhar em centros socioeducativos. E para professor, professora Léo, eu trabalho dando pinceladas na parte inicial, trabalho dando pinceladas na parte da educação e também na parte que diz respeito ao conselho tutelar. Mas, professora, pincelada na área da educação? Se a gente vai fazer para a área da educação, como é que tem que ser pinceladas? Ah, aí tem um grande detalhe, minha gente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo que fala sobre educação, ele é de 1990 ainda. Então, não foi alterado. De 1900 para cá, 1990 para cá, muita coisa aconteceu. Então, se muita coisa aconteceu, o nosso estatuto está meio cambetinha na parte que fala sobre educação, a partir do artigo, salvo engano, 54 a 56, certo? Então, por isso que nas provas do magistério, quando eles vão abordar determinados aspectos, a não ser que seja alguma coisa específico do ECA, ele opta em abordar aquilo ali pela LDB. Por quê? Porque a LDB, ó, chuchu beleza, totalmente atualizada, tá certo, minha gente? Então, não se preocupe, eu vou trazer para vocês somente questões que poderão estar na sua prova. E vou fazer comentários, por isso é importante que você, como um bom aluno ou uma boa aluna, coloque o seu materialzinho, mas coloque também um caderninho do lado, para você fazer as suas anotações, né? O que eu falei assim, gente, isso aqui é importante. Faça suas anotações, veja o que realmente você precisa colocar que você não sabe ainda, para você também fixar aquilo ali, porque no momento que você escreve, você relê, aquilo ali, você já tem 50% de conteúdo que está aprendido, né? Você conseguiu aprender sobre aquele assunto, tá certo? Então, vamos lá, eu separei, minha gente, 2 artigos do nosso ECA. As nossas aulas, elas duram 2 horas e normalmente a gente resolve 22, 25, 27 questões, por aí, tá? De acordo com a densidade da questão. Então, a gente vai exercitar muito, né? Afinal de contas, como eu digo sempre, exercitar é preciso, tá certo? Então, vamos aqui ao artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Léo, e o que quer dizer a proteção integral? Aí eu vou aqui, puxo uma setinha, eu digo que a proteção integral, ela vai atender ao aspecto físico, espiritual, social, moral e mental, e por isso eu coloquei um 2 aqui, da criança e do adolescente. Então, o F é aspecto físico, o E é espiritual, o S é social, um dos M's é moral e o outro M é mental. Então, essas proteções você vai encontrar por todo transcurso do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proteção vai estar em todo momento sendo garantida pelo texto do Estatuto. Físico, espiritual, social, moral e mental. É o nosso FESM ao quadrado, né, como eu chamo, para a gente poder ter esse bizu. Professora Léo, a senhora vai encher, você vai encher a gente de bizu? Não, não vou encher não, que eu detesto bizu demais. Bizu demais você não aprende nada, né? Bizu demais,
a pessoa aprende agora, dá uma topada, esquece, né? Então, não pode ser uma coisa assim, só bisurada, não. Você precisa saber, ter uns bisuzinhos, uma cartinha na manga, né? Mas também saber o que é que aquilo ali significa, porque no momento que você sabe o que aquilo ali significa, automaticamente você vai poder caminhar sozinha, sem precisar estar escravo de bizu a vida inteira, certo? Então, a proteção integral da criança e adolescente insere-se no aspecto físico, espiritual, social, moral e mental. Onde a questão, por exemplo, que mais o pessoal me pergunta, né, é a questão espiritual. Professora, o ECA, ele vai garantir a proteção do ponto de vista espiritual? O que significa isso? Significa, minha gente, que lá no artigo 16, a criança ou adolescente, ele tem liberdade para escolher, ter a sua crença. Ele não vai precisar, por exemplo, acompanhar a crença de seus pais, se ele chegar para os pais assim, ó, pai, mãe, né? Você tem a religião X, mas eu acho que aquela religião tal responde melhor às minhas expectativas, o meu foro íntimo, né? Minha questão íntima, né? Então, ele tem essa proteção da lei? Tem. Isso é só um exemplo. Não tem outras nuances que a gente vai falando aí no decorrer da nossa conversa, tá certo? Então, vamos lá. Físico, espiritual, social, moral e mental. Agora, aqui ele falou em duas figuras, criança e adolescente. Quem é criança e quem é adolescente, diferentemente do que era apresentado na lei do menor, que não apresentava diferença entre um e outro, inclusive a lei do menor, uma diferença que tem para o estatuto, é que no estatuto, ele a todo instante, ele fala da importância da família, da importância da família estar presente nesse processo de cuidado, de orientação, até mesmo de recuperação daquele adolescente, por exemplo, que se tornou um adolescente infrator, porque ele cometeu um ato infracional, certo? Então, assim, alguma das diferenças. Agora, tem outra diferença que eu já falei, que o nosso ECA, ele separa o que é a faixa etária de criança do que ele entende o que seja adolescente. E aí ele esclarece aqui no nosso artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até, gente, até é importante, certo? 12 anos de idade, incompletos. Atenção para isso aí, porque na hora da prova, às vezes a gente cega um pouco, né? Mas até 12 anos de idade incompletos é criança. E adolescente? O adolescente é o quê? Aquele entre 12 e 18 anos de idade. Mas, professora, 18 anos ele já não é maior de idade? Gente, o ECA deixou essa coisinha para a gente explicar para vocês, certo? Se a lei penal, que chegou primeiro, dizendo que a partir dos 18 anos essa pessoa já responde penalmente, e o ECA veio depois, então o que ele está querendo nos dizer? Que ele já considerava, a partir de 18 anos, a pessoa responsável pelos seus atos, inclusive podendo ser condenado e preso para pagar, né, para cumprir uma pena, certo? Nesse caso aqui, ele não colocou no ECA a palavra incompletos, mas ela fica subentendida, porque a pessoa, isso já dizia antes o Código Penal, quando completa 18 anos, ela já tem uma maioridade consagrada, então ela já pode responder pelos seus atos, porque até 18 anos, até antes de completar 18 anos, essa pessoa é considerada inimputável. O que é inimputável? Inimputável significa que ela não pode receber pena. O máximo que ela pode receber é uma medida socioeducativa, certo? Medidas socioeducativas que estão previstas na lei, que vão desde uma advertência até uma internação por um período de até 3 anos. Tá certo, pessoal? Então, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Professora, e se tiver 11 anos de idade, serve? Serve não. É 12 anos incompletos. E o que são 12 anos incompletos? Se você tem um filho que amanhã faz aniversário e ele faz 12 anos amanhã,
até o último segundo do dia de hoje, ele é uma criança. Mas, ao primeiro segundo do dia do seu nascimento, ele já se tornou um adolescente. Então, 12 anos incompletos é até antes dele completar os 12 anos, certo? Professora, a tela das questões está muito pequena para mim. Agora, eu não tenho como aumentar. O máximo que eu posso fazer é isso aqui. Você está no celular, é? Que eu li? Você está no celular? Não? E para vocês, gente, para os demais, tá muito pequena? Porque eu estou no meu máximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o máximo do máximo do máximo do máximo. Melhorou, Keuli? Tá ok, professora Lígia, ok, ok, Catarina está ok, né? Pronto. Deixa eu ver aqui o que foi que colocou aqui a Maria Zélia Gomes. Maria Zélia colocou que criança é até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Zélia, é o seguinte, tá? Vou chamar você de professora, tá? Porque quando você for lá para a sala de aula, você vai ser chamada de professora também, por mais que você ainda esteja como assistente. Mas vamos lá, tá? É, quando você faz uma prova de estatuto da criança ou de qualquer outra lei para o professor, que não é cargo da esfera jurídica, né, magistério, eles não vão inovar em nomenclaturas. Eles vão usar exatamente a nomenclatura que está na lei. Por quê? Porque inovar em nomenclatura é coisa para pessoas que são estudiosos do direito, né? E vocês são estudiosos da educação, certo? Então, normalmente eles vão usar exatamente o quê? 12 anos incompleto. Muito embora isso que você colocou não esteja totalmente errado, tá certo? Ok? A professora Iana, tá tudo ok? Tudo bem. O Iana Rodrigues de Alencar. Ah, professora Iana, tá, sei quem é, tá certo. Porque eu não sabia que tinha Rodrigues no meio, não. Tá joia, professora Iana. Tudo bem com você? Pronto. Então vamos lá, minha gente. Então ficou claro isso aí para vocês ou tá ainda um obscuro? Podemos continuar? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Como é que tá? Me digam aí, gente. Olha, eu tô aqui para ajudar vocês. Se eu não estiver aqui vendo quais são as necessidades de vocês, a minha a minha presença não faz sentido, tá certo? Ok? Tá tudo ok, professora Lígia Silva? Pronto, então tá ótimo. Certo? Qualquer coisa, bote a perguntinha por aí. Se tiver alguma dúvida, manda para o meu direct, que a gente vai desenrolando, tá bom? Parágrafo único, pessoal. Vamos aqui ao nosso parágrafo único para a gente poder começar a fazer as nossas questõezinhas. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Gente, isso aqui é uma verdadeira casca de banana, tá? Porque o ECA, ele garante a proteção integral à criança e ao adolescente. E quem é criança e adolescente? Criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos de idade, e o incompleto fica só na nossa cabeça, né? Porque a gente sabe, como aqui é o próprio artigo, o parágrafo único está dizendo, né? As pessoas entre 18 e 21 anos, então é porque ele está considerando já que a de 18 já não é mais adolescente, tá certo? Então, vamos lá. As pessoas entre 18 e 21 anos de idade, em caráter excepcional, e em casos expressos em lei, vai se aplicar o estatuto. Mas eu vou fazer uma proteção integral para essa pessoa, eu vou me preocupar com o aspecto físico, espiritual, social, moral e mental? Não é isso que a lei quer dizer. A lei disse, olha, excepcionalmente, nos casos previstos em lei. E só são dois casos. Um deles, vou dizer para vocês, quando o adolescente, por exemplo, aos 15 anos de idade, ele comete um ato infracional, vamos supor que ele matou uma pessoa, certo? Então, ele cometeu um ato infracional, porque ato infracional é uma conduta descrita como crime ou contravenção, mas praticada por criança ou adolescente. Então, está lá
o fulaninho de 15 anos, né, que a gente não pode nem dizer nome, não pode dizer sigla de nome, não pode dizer apelido, é o adolescente, não pode dizer nem que é de 15 anos. Eu coloquei só de 15 anos para poder dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que ele tem 15 anos, praticou um homicídio, certo? Ele praticou um ato infracional. Fugiu para a casa da avó nos Cafundó do Judas e ficou lá escondido. Quando ele estava com 19 anos de idade, ele resolveu aparecer de novo, achando que já tinham esquecido dele, só que não, né? Ele foi pego, foi apreendido e ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Mas ele vai pagar sendo preso num presídio lá em Taitinga? Não. Ele vai, considerando que ele tinha idade ainda de adolescente quando ele praticou a conduta, vai ser aplicado a essa pessoa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a época da prática da conduta delituosa, ele tinha idade de adolescente. Então, esse é um dos casos, tá certo, minha gente? Então, não se vai dar a mesma proteção a pessoas entre 18 e 21 anos que se dá a uma criança ou adolescente, mas em 2 casos, em caráter excepcional, conforme diz a lei, vai ser aplicado o ECA ainda a pessoas na faixa de idade de 18 e 21 anos de idade. Aí você vai e me pergunta, professora Léo, se o aluno aí, se o rapaz aí que praticou o homicídio aos 15 anos, ele só fosse aparecer aos 23 anos de idade, ia se aplicar o que a ele? Nada, gente. Ele não ia, ele ia passar limpo, leve, solto, não ia nem cumprir medida socioeducativa ele iria. Ele só vai cumprir medida socioeducativa até os 21 anos de idade. Passou de 21 anos de idade, não tem mais o que fazer, tá? Vai passar em brancas nuvens a história desse crime que essa pessoa cometeu. Tá certo, minha gente? Professora Léo, você falou que eram 2 casos. Conta o outro aí, que eu estou curioso, estou curiosa aqui, né? Gente, o outro caso é quando, por exemplo, adoção, você só pode adotar uma pessoa antes dela completar a maioridade. Você não vai adotar uma pessoa de 19 anos, de 20 anos, de 22 anos, não vai adotar. Você vai adotar quando ela ainda está com a menoridade, né? Mas vamos supor que uma mocinha foi para sua casa para ser adotada e ela contava com 16 anos de idade. Só que o processo de adoção demorou tanto que já vai fazer 18 anos amanhã e a adoção não saiu ainda. Se ela completar 18 anos, eu estou impedido de adotar essa menina? Não, porque o processo de adoção começou antes. Eu aplico o ECA porque o processo começou antes. Antes de quê? Antes de ela se tornar uma pessoa adulta, quando ela ainda era um adolescente. Somente esses 2 casos e nada mais, tá certo? Então, pronto, então eu peguei esses 2 casos aqui para a gente poder fazer essa abordagem inicial, esquentar os nossos neurônios, e vamos falar sobre essa proteção integral, uma questão da IGEDUC de 2023 sobre a proteção integral. A proteção integral é essa aqui, ó, gente, aspectos físico, espiritual, social, moral e mental da criança e do adolescente. Então, sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é correto afirmar. Primeiro, minha gente, essa proteção é um dever de todos, e o ECA estabelece mecanismos para que essa garantia seja efetivada, incluindo a criação de órgãos como o Conselho Escolar. Opa, Conselho Escolar não. O ECA cria mecanismos de proteção à criança e adolescente através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, sobre ele é um órgão autônomo. Significa o quê? Que no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está dizendo, lá no artigo 136, quais são as funções, o que é que o Conselho Tutelar pode fazer. Então, ele tem autonomia para dentro daquela lista de atribuições, né, ele poder agir sem perguntar nada a ninguém, certo? Ele é um órgão autônomo, não jurisdicional.
Tio Léo, o que é não jurisdicional? Ele não pertence ao poder, o poder judiciário. Ele pertence ao poder executivo municipal. Ele está dentro do conjunto dos órgãos do poder executivo municipal. Professor, e qual é o órgão, qual é o poder executivo municipal? É aquele formado pela prefeitura e suas secretarias. Então, o Conselho Tutelar ele vai estar dentro de uma dessas secretarias aí, contando com autonomia, como um órgão público não jurisdicional, porque muita gente, como vê o conselheiro tutelar trabalhar muito junto da justiça para proteger a criança e o adolescente, acha que ele é um órgão, o conselho tutelar é um órgão jurisdicional, e não é, ele é um órgão não jurisdicional. E ele foi criado para quê, Léo? Para proteger a criança e o adolescente, tomando como base quem? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? E o nosso conselho tutelar, ele é pelo menos um conselho tutelar por município, né? No mínimo, um conselho, né? Um conselho tutelar por município, tem que ter um, né? Esse conselho tutelar, ele vai ser composto por 5 pessoas, 5 conselheiros, e esses conselheiros vão ficar durante 4 anos trabalhando como conselho tutelar. Então, isso aqui seria o prazo no cargo. É um cargo público, né? Não é permanente, mas é um cargo público, certo? Então, aqui nós temos essa. Eu vou até mudar de cor. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar de cor aqui, só um instantinho, né? Deixa eu apagar esse aqui para vocês visualizarem bem. 1, 5, 4. Um conselho tutelar por município, 5 conselheiros e 4 é o prazo que ele vai permanecer no cargo, tá certo? Então, primeiro, não é conselho escolar é outra coisa que nós vamos ver quando nós formos dar uma passadinha na nossa LDB, que a gente vai fazer isso, tá? A letra B, a proteção integral é um princípio norteador do ECA, estabelecendo que crianças e adolescentes são prioridades relativas não, para mim eu acho que não tem CS não, né? São prioridade relativa em todas as ações políticas e públicas. Não, minha gente, não é prioridade relativa, é prioridade total. Criança e adolescente é prioridade total. Mas por que, professora, que ela é propriedade, ela é prioridade total? Porque ela é considerado um vulnerável. E o que é vulnerável? Aquela pessoa mais fraca, aquela pessoa que precisa de uma proteção adicional. Então, se ela precisa de uma proteção adicional, então ela é considerada mais vulnerável, então a prioridade vai recair sobre ela, ok? Deixa eu ver, Natália de Souza perguntou, esse cargo é remunerado? Sim, é remunerado, com certeza, viu? Tem remuneração, ninguém dá para trabalhar, né, para o poder público de graça, não, é remunerado, tá certo? Por isso que tem uma briga de foice, né, para ser conselheiro tutelar na época da eleição, né, porque é um cargo eletivo, a comunidade vai eleger os seus próprios conselheiros tutelares. A letra C, minha gente, é um princípio que estabelece que crianças e adolescentes devem ter seus direitos garantidos com absoluta prioridade, de forma a assegurar seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Lembrados? Nosso gabarito. Léo, qual era a mesma pergunta? Pergunta é, sobre a proteção integral à criança e adolescente prevista no ECA, é correto afirmar que, né, aí vem, é um princípio, a proteção integral é um princípio que estabelece que crianças e adolescentes devem ter seus direitos garantidos com absoluta prioridade. Aí ele coloca quais são os aspectos que vão ser colocados em evidência nessa proteção. No Brasil, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente tem como marco de origem legal a LDB, não é a LDB, minha gente, é a Constituição, a nossa querida Constituição Federal de 88. Não foi a LDB, certo?
Não foi a LDB, foi a Constituição Federal de 88. Tranquilo, pessoal, professoras? Questão número 2, tranquilo, né, professora Jocilde, professora Débora? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa aqui é ímpar. Lei Federal 8069 considera-se, respectivamente, gente, cuidado com esse respectivamente, ele quer nessa ordem. Primeiro, criança e segundo, adolescente. Professora, ele pode inverter? Pode. Ele pode, respectivamente, adolescente e criança, e gerar uma confusão na hora, porque a gente sempre está tendencioso a pensar primeiro na criança e depois no adolescente, né? Então, respectivamente, é muito importante. Então, vamos lá. A primeira, até 12 anos de idade incompletos, ok, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Pronto, já achamos o nosso gabarito. Mas vamos dar uma espiada aqui, para ver como é que eles colocam, né, o próprio ímpar, né, em outras opções. Até 11 anos de idade incompleto. Ó, 11 anos? Não, é 12, né, 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 11, não, 12, e até 16, não, 18 anos. Então, esse tipo de coisa eles vão sempre utilizar. Até 18 anos de idade incompletos, criança, né? Totalmente errado. E a letra D, até 18 anos de idade incompletos, totalmente errado. Então, minha gente, uma questão como essa, você não pode errar, certo? Agora, não vá fazer, não vá ter pressa demais, não, porque às vezes a pressa, a sua mente pode lhe dar como é que chama, lhe dar um safanão, né, uma rasteira, e às vezes a pessoa erra uma questão fácil como essa, uma questão tranquila como essa, tá certo? Então, uma coisa é você errar uma questão mais rebuscada, capciosa, com alto nível de dificuldade, outra coisa é você errar uma questão como essa, não dá para errar uma questão como essa, certo? Ímpar 2023, assinale VOF conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, perfeitamente correto. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punidos na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, ou seja, é o fazer ou deixar de fazer quando deveria ter feito, certo? Então, o fazer seria, por exemplo, reprimir um aluno, deixá-lo constrangido, submetê-lo a algum tipo de crueldade, algum tipo de discriminação, né? Isso aí é a ação, né? A omissão é quando você deveria, por exemplo, prestar assistência àquela pessoa e não fez, você se omitiu, né? É o que a gente chama de conduta omissiva, e a outra, a conduta comissiva, né? A comissiva é a ação e a omissiva é a omissão, certo? Aos seus direitos fundamentais, correto. Gente, isso aqui originou, que vocês com certeza já ouviram falar, a lei da palmada. Ouviram falar? Esse artigo, ele está embasado na questão da lei da palmada, né? Conhecida também como Lei Menino Bernardo. Menino Bernardo. Ok? Certo? A próxima, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares não são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Não, claro que são. Ah, Léo, então tem que a criancinha, ou então quando nasce o bebê, ele tem que ficar junto da mãe. É obrigação do hospital? Não é bondade, ai, que hospital maravilhoso, deixa eu ficar com meu filhinho aqui recém-nascido. Não, é uma obrigação que está
prevista em lei. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Gabarito da nossa questão, letra B de bola. Questão número 3, letra B de bola. Essa aqui, minha gente, esse nenhuma criança adolescente, ele está previsto, salvo engano, no artigo 18, né? E esse artigo 18, ele inclui também as pessoas que estão, como é que eu posso dizer, encarregadas de cuidar da orientação e da educação. Então, é nesse artigo 18 que muitos professores, infelizmente, são enquadrados quando famílias vão fazer queixas. Por exemplo, recentemente teve uma família que fez uma queixa. Aliás, isso aí já era grau de recurso, é uma coisa mais antiga. Mas foi o seguinte: a professora mandou o menino guardar o celular, ele não guardou. A professora pediu, ele não guardou. A professora pediu de novo, ele não guardou. Ela foi lá, tomou o celular e entregou na coordenação. Aí a bonitona da mãe dele, né, foi até a delegacia e fez lá uma queixa contra a professora, porque a professora tinha constrangido o bonitãozinho dela. Por quê? Porque tinha tirado o celular. Gente, primeira coisa, né? Na época não era não, mas agora já é proibida a questão do celular na escola. E segundo também, se existe uma regra, né, aquela regra deve ser cumprida, a gente tem que ver que o professor, ele é uma autoridade em sala de aula. Então, a gente não pode simplesmente achar que a criança ou o adolescente pode fazer o que quiser, né? Se ele tem maus costumes em casa, ele vai viver na sociedade e vai se dar mal, porque na sociedade ele vai ter regras para cumprir. Mas o pessoal às vezes não entende isso, né? Outra coisa que acontece muito em sala de aula, aluno fica em recuperação. O boletim parece uma hemorragia de tanta nota vermelha, mas quando começa a recuperação, aparecem na sala de aula pessoas que você nunca viu na vida. A mãe e o pai daquele aluno, né? Professora, você acha que meu filho vai ser reprovado, né? Então, minha gente, esse tipo de coisa, a gente tem que ter um conhecimento, mesmo que básico da lei, para você poder se defender. Para você também saber que se o ECA está ali para proteger o aluno, a criança, o adolescente, ele está para proteger contra coisas erradas e não contra coisas que estão ali, como pegar um celular, para proteger, orientar esse aluno, que ali não é o momento para isso, né? Mas o mundo está meio assim, né, pessoal? Meio até a professora foi à delegacia, cumpriu aquela ordem de constrangimento todo, de contar como aconteceu, que é sempre, né, minha gente, delegacia não é um ambiente gostosinho de você ir, né? Você vai para a delegacia, em último caso, realmente, né? E o professor saiu do seu trabalho para ir para a delegacia, para falar disso, não houve prosseguimento do processo, né? Mas só o constrangimento é muito desagradável, né, pessoal? Agora vamos à questão número 4. Leia o é certo é um pedaço, né? A seguir, extraído da Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, que são os artigos que falam da educação. A criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar, gente, bem como participar a definição das propostas educacionais. Professora Léo, definição em que sentido? Projeto político-pedagógico, né? As propostas educacionais que o colégio coloca ali em discussão, né? Isso aí, gente, abre muito um mérito sobre a questão democrática, sobre a democracia na escola pública. Na escola pública, ela tem essa questão da gestão democrática com a participação do alunado, da direção, dos professores, dos servidores administrativos, dos pais,
dos membros da comunidade escolar. Isso a gente vai estudar quando a gente for estudar o artigo 14 da nossa Lei de Diretrizes e Bases. Então, a alternativa é a letra D, né? Parágrafo único, é o direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Aqui vamos ver a letra A, dos processos de seleção e avaliação dos profissionais da educação, dos pais, né? Não, é concurso público, é seleção pública, das reuniões pedagógicas da unidade escolar. Gente, se a reunião é pedagógica, é para o pessoal da pedagogia, os professores, né, os profissionais da educação. Das atribuições de notas e conceitos, também não, né, minha gente? Como é que você vai chamar os pais a participarem para saber se vai dar nota para o filho de fulano, cicrano ou para o seu filho? Não tem nenhum sentido. Das atividades didáticas previstas para aplicação em sala de aula, também não, que a atividade didática é de alguém que conhece didática, porque é um trabalho técnico, e essa pessoa se chama professor, tá bom? Questão número 5, questão ímpar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069, em seu artigo 53, declara que a criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Para tanto, é preciso assegurar. Bom, se é assegurar, são os direitos, né? Então, digamos, o que direito essa criança e esse adolescente terão dentro da questão educacional prevista pelo ECA, tá? Terá direito a ensino fundamental, obrigatório, gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Primeira coisa que essa nossa opção, ele tem, na realidade, 2 erros, né? Primeiro, minha gente, o primeiro erro que é atendimento em creche e pré-escola a criança de 0 a 5 anos e não 6 anos. Isso aqui é o primeiro erro. E todos esses itens que estão aqui, eles constam no artigo 54 e não no artigo 53. Professora, mas agora eu estou me tremendo todinha aqui, porque eu vou ter que decorar o que diz cada artigo? Não, tá? Não, eu vou dizer para você como é que vai funcionar isso aí bem direitinho. Isso aqui, minha gente, na realidade, do artigo 54, são os deveres do Estado com referência à educação, né? São os deveres do Estado com referência à educação. Professora, mas não é município? Gente, quando eu falar o Estado no singular, eu me refiro a poder público, certo? O Estado, a não ser que eu diga assim, o Estado do Ceará, aí eu estou me referindo ao Estado do Ceará. Mas se eu falar, o Estado tem o dever de oferecer ensino fundamental, aí eu estou falando poder público, certo? Agora, se eu falar os estados, aí eu estou falando realmente a unidade federação estados. Então, quando eu estou falando aqui no singular, o Estado, eu estou falando, então, do Estado poder público. É aquilo que poder público município, poder público Estado, poder público União, poder público Distrito Federal vai ter que garantir em razão da questão educacional. A letra B, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento, a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino na educação básica. Pronto. Aqui nós temos as expressões do artigo 53 que foram solicitadas aqui na nossa questão, certo? Então, o gabarito aqui é a letra B. Professora, eu vi aqui na letra A
e você não comentou nada, né? Que está dizendo assim, progressiva extensão obrigatoriedade do ensino médio. Mas o ensino médio ele já não é educação básica obrigatória? Aí que eu falei para você que o ECA ainda está meio desatualizadinho, bichinho, sabe? Ele estava super bacanão na época que ele nasceu, 1990, mas com o tempo ele foi ficando desatualizado, ninguém atualizou, por isso que quando se fala em educação básica obrigatória, eles vão utilizar sempre a LDB, eles não vão normalmente utilizar o ECA. Professor, então aqui está errado. Não, está errado, sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, conforme o ECA. Então, se ele está dizendo conforme o ECA, você tem que dizer assim, estou olhando para o ECA e estou vendo isso aqui escrito, e é isso aqui que eu vou responder. Por mais que a LDB possa dizer algo diferente, tá certo? Mas, professora, e se depois eles disserem que a questão está errada, porque não é mais assim que funciona, o ensino médio já não é mais, não vai ser garantido, ele já é garantido. Aí você pega, faz um recursozinho, diz assim, ó, você não perguntou conforme o ECA? Eu vou botar aqui para você, copiar para você o que o ECA diz. Então, se você perguntou conforme o ECA, é o ECA que eu vou responder. Você não pode querer que a questão não pode querer perguntar sobre o ECA e achar que você tem que olhar para a LDB, achar que você tem que olhar para a Constituição, não. Não é assim que a coisa funciona, tá certo? E outra coisa também que eu queria falar para vocês, pronto, ele diz assim, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Professora, portador não existe mais não, mas o ECA diz isso. E não está errado, tá certo? Ele está dizendo portador, aí você pensa na sua cabecinha, pessoas com deficiência, porque esse termo portador de deficiência não se usa mais. Por quê, professora? Porque, vamos supor, estou portando isso aqui, um fone de ouvido, tá? Está aqui meu fone de ouvido. Estou portando? Não, estou portando mais. Então, eu não posso fazer isso com a minha deficiência, ok? Por isso que o termo portador de deficiência não se usa mais, é pessoa com deficiência, tá? Assim como você também não pode mais usar, olha só, não pode mais usar idoso, simplesmente, é pessoa idosa, foi modificada a lei. Gente, quem trabalha com legislação, ó, cabelo branco, ó, cabelo branco. Por quê? Porque você tem que estar se atualizando quase que diariamente. Saiu alguma alteração, você fica correndo atrás para saber o que é que mudou para poder ficar atualizado, tá? Então, nosso gabarito letra B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino regular, adequado às condições do educando, adequar as condições do adolescente trabalhador, atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Minha gente, aqui também são os deveres do Estado. Não é o nosso artigo 54, tal qual foi pedido, não é o artigo 53, tal qual foi pedido, e sim aqui é o artigo 54. A gente vai falar isso quando a gente esmiuçar o ECA em nossas aulas, certo? A próxima, que também está errada, né? Apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente e a inclusão nas políticas públicas de ação que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente. Pessoal, isso aqui não são os deveres do Estado não são, como ficou perguntado aqui, deixa eu ver o que ele perguntou, os direitos, né, da criança e do adolescente. Isso aqui são dispositivos que constam no artigo 70, né, que foram, digamos, até que eu posso dizer assim, recentemente, né, modificados e que estão dentro também daquela política de, como é que eu posso dizer, ações para evitar, não, para coibir violência contra a criança e o adolescente, certo? Então, essa questão aqui é a mais trabalhosa, é uma questão ímpar, a gente vai trabalhar muito em cima dessa questão, o que é dever, o que é direito, aquela coisa toda, ok?
Minha gente, voltando aqui, né, para quem entrou depois, o nosso curso LEP, ele vai começar no dia 4/8, nosso curso de preparação. Vai ser um curso de preparação que vai englobar teoria em exercícios, ou seja, não tem tempo, já que a prova já é dia 31, não tem tempo da gente fazer um curso de teoria com exercícios, a gente vai trabalhar nos exercícios aquilo que é mais importante para você saber, aquilo que é mais importante para você levar para a sua prova, certo? E serão 20 horas aulas, mas 20 horas aulas mesmo, viu, minha gente? Quem já foi nosso aluno conhece que nossos professores são professores conhecidos, gabaritados, eles sabem da necessidade do aluno e eles fazem realmente acontecer, tá certo? Então, nós temos aí 20 horas aula, você pode fazer o pagamento em Pix, ou então pode ser também em cartão, né, parcelado. Se você é aluno veterano, pode ter feito qualquer curso do LEP, certo? Você pode pagar em Pix R$ 59,90 por 20 horas aulas, mais material, viu, pessoal? Ou então, se for no cartão, pode ser em 4 vezes sem juros, num total de R$ 65,90. Se você é aluno novato, nunca esteve no LEP, mas a partir do próximo curso você já vai ser aluno veterano, né? R$ 79,90 por Pix e R$ 86,90 em 4 vezes sem juros, tá certo, minha gente? Então, fale com a Vivé, a nossa turma começa dia 4, ela já está caminhando para a oficialização, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ter muita coisa boa para comemorar. E como eu disse no iniciozinho, se você não vai fazer, eu não vou fazer porque eu não estou trabalhando, ou mesmo estou trabalhando, mas eu estou ganhando menos do que eu ganharia na seleção, então faça a seleção. Mas professora, a seleção com um ano, eu perco esse meu contrato. E você garante que onde você está, você vai ficar por mais de um ano? Porque se a gente está na empresa privada, minha gente, um dia a gente está, outra hora, no minuto seguinte a gente não está. Então não tem garantia de nada. Então é bom que você comece já a estudar, se preparar, para concursos que vêm na área da educação. São 2 anos, né, professora Débora? Pronto, eu fiquei em dúvida se era 1 ou 2 anos. São 2 anos, né? Pronto, então 2 anos garantidos, né, minha gente? 2 anos garantidos. Enquanto você, estando num ente privado, você não sabe nem se daqui a uma semana você não sabe, está na aula, não sabe nem se você volta para o semestre do ano letivo. Então, minha gente, é uma oportunidade que você tem de estudar, de se valorizar, né, sabendo que você é capaz de enfrentar um certame desse e sair vitorioso ou vitoriosa, tá certo, minha gente? Então, pense com carinho nessa proposta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18b, qualquer pessoa encarregada de cuidar, educar ou proteger crianças e adolescentes que utilizar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estará sujeita, conforme a gravidade do caso, a algumas medidas, dentre elas, né? Essa medida, minha gente, prisão domiciliar, não. A advertência é o nosso gabarito, certo? Reclusão, não, ninguém vai ficar preso, a não ser que seja assim, vai responder um processo, realmente proceder a um tratamento cruel com o aluno, com a pessoa, né, com o aluno ou com a criança adolescente, aí sim, mas de cara, no artigo 18b, ele só pode receber inicialmente uma advertência, certo? Aqui, conforme a gravidade do caso, né, em algumas medidas, dentre elas. Logicamente, no artigo 18b tem outras medidas mais enérgicas, né? Mas nenhuma delas está aqui. A única que está é a de advertência, que é a letra B. Afastamento do trabalho, não. Demissão, não. Certo? Tininha, professora Tininha, 1 ano podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Pronto, exatamente. Normalmente eles prorrogam, né? Normalmente eles têm prorrogado. Então, é 1 ano
prorrogável mais um ano, que totaliza uns 2 anos, certo? Minha gente, nós temos aqui, tá, uma frasezinha, mas eu queria também contar uma historinha para vocês. Eu adoro contar historinhas. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar as minhas historinhas. Mas a frase é a seguinte: se você não está satisfeito onde está, abrace os desafios. Não adianta ficar reclamando, porque a vida é cruel, porque não sei o quê, porque não tem oportunidade. Gente, abraça os desafios, abraça as oportunidades, faça dessas oportunidades grandes pontes para levar você para uma outra situação, né? Uma outra situação em que você possa, digamos assim, desfrutar do esforço seu para chegar até lá. A nossa historinha, minha gente, é uma historinha que eu gostaria de falar para vocês, que talvez até vocês já conheçam, né? Que diz o seguinte, né? Um pai e um filho estavam caminhando por uma floresta. Em um determinado momento, o pai disse assim: você está ouvindo esse barulho? Aí o menino falou assim: estou ouvindo, pai. Sabe o que é isso, meu filho? Pai, parece que é uma carroça, né? É, meu filho, é uma carroça e ela está vazia. Pai, como é que você sabe? Você nem viu a carroça para dizer que ela está vazia? Filho, é porque ela está fazendo muito barulho. Moral da história: pessoas vazias fazem muito barulho, mas só fazem barulho. Se a gente for dar ouvidos às pessoas que só fazem barulho, que às vezes só querem nos deixar para baixo, a gente nunca vai ser nada na vida. Você tem que ter dentro de você a certeza de que você pode. E, principalmente, ficar de boquinha fechada, não espalhar demais que está estudando para concurso público. Não faça isso, não. Estude quietinho, né? Para você não dar vazão às carroças vazias que possam aparecer na sua vida. Às vezes são pessoas que não são pessoas que te querem mal. Não estou dizendo isso. Às vezes são pessoas que, às vezes, não têm a coragem que você teve de enfrentar um concurso ou uma seleção pública, de, apesar de trabalhar, ainda vir estudar, apesar de cuidar de família, ainda pensar em estudo. É aquela pessoa que, às vezes, não tem essa coragem que você tem. Então, a forma dela se sentir melhor é fazer você sentir pior, mas não deixe que isso aconteça com você. Invista em você. Gente, o melhor investimento que você faz na vida é aquele investimento em você, certo? O resto passa. Porque eu comprei um vestido lindo, maravilhoso, que tem um negócio aqui, não sei o quê. Paguei 10 vezes de R$ 35. Pessoal, esse vestido vai desbotar, vai rasgar, vai poer, vai passar de moda, o vermelho desbota, e pronto. Mas o que você investe em você, não se perde, tá certo? Professora Jocildes, muito obrigada, gratidão também. Professora Luana Carneiro, minha gente, estamos esperando vocês lá no curso LEP, começa no dia 4/8, certo? Entre em contato com a Vevé vai ter, assim, aquele atendimento que ela sempre dá para todo mundo, com muito carinho, com muito acolhimento e com muito respeito. Muito obrigada, professora Leila Fernandes. Minha gente, fiquem bem. Professora Fernanda Freitas, muito obrigada pela presença. Façam, se vocês gostaram do nosso trabalho, façam propaganda para os colegas que querem fazer ou que estão em dúvida. Professora, vou fazer não vou aumentar a minha concorrência, não. Gente, quem compartilha, multiplica. Quem compartilha, não perde nada, certo? E o que tiver que ser seu, vai correr atrás de você aonde quer que você vá. Tá certo? Professora Natália Souza Lustosa, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode ir mandando aqui, ainda estou aqui à disposição de vocês. Nossa aula hoje é mais curtinha, mas ela vai ficar disponível lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, tá certo? Pronto, professora Cristina, professora, cheguei tarde só agora e perdi a sua aula, mas você vai poder ver a professora Cristina, sabe aonde? Lá no nosso YouTube. A partir, acredito, de até quarta-feira, essa aula vai estar disponível para vocês. E divulguem aí, se vocês gostaram do nosso trabalho, estudem, mandem suas dúvidas, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Professora Cristina, um beijo grande. Professora Amanda, muito obrigada pela presença.
Minha gente, fiquem bem, fiquem com Deus e até o dia. Ah, já acabou, professora Zilmar. É só 1 hora, certo? Porque a aula aberta é só uma hora. Mas as nossas aulas do curso LEP são 2 horas cada um. Essa é porque foi uma aula, eu posso dizer assim, de degustação, tá bom? Uma aula só para vocês conhecerem o nosso trabalho e para a gente poder fazer a divulgação também do nosso curso, ok? Professora Iana, obrigada pela presença. Professora Solange Damasceno, como é que eu faço para adquirir o curso? Através do nosso WhatsApp, professora, falar com a nossa coordenadora, a Vevé. O WhatsApp, o númerozinho do WhatsApp está lá. Deixa eu dizer para vocês aqui, peraí, só para poder númerozinho no WhatsApp. Gente, é porque nós tínhamos um WhatsApp e nós tivemos que mudar, mas deixa eu dizer para vocês aqui, pronto. O nosso WhatsApp, minha gente, é 98639 4161. 98639 4161. Começa a professora Márcia dia 4/8. E a nossa aula, obrigada, professora Zilmar. E a nossa aula, essa aula aqui vai estar disponível no nosso YouTube do curso LEP, a partir, acredito eu, de quarta-feira, tá? Obrigada. Então, 9. Isso. Pronto. A professora colocou, ficou meio truncadinho, mas é isso aqui, tá? 98639 4161. 8639 4161. Ok, minha gente? Pessoal, obrigada aí pela presença de vocês, pela companhia agradabilíssima de vocês, e espero vocês no nosso curso LEP. Beijo grande no coração. Fiquem bem, fiquem com Deus, invistam e acreditem em vocês, tá bom? Tchau.